Mamãe, o Natal tá chegando. Por que você não volta? A família toda tá te esperando. A voz do Miguel ecoou pelo telefone, forçadamente calorosa, quase ensaiada. Tinha um toque de alegria exagerada, como um vendedor que se esforça demais. Era meu filho, meu sangue, mas a voz soava estranha, quase irreconhecível. Eu estava sentada sozinha no meu apartamento em São Paulo, com a luz do sol de inverno entrando pelas janelas altas, fraca e pálida como uma memória. Meus dedos apertaram o telefone com mais força. Fazia 26 anos. 26 anos de silêncio. E essa era a primeira vez que ele ligava. Não no meu aniversário, nem no Dia das Mães, nem para saber se eu estava viva. Do nada, pedindo para eu voltar para casa. Que piada. Não posso. Falei firme, séria, me esforçando para manter a voz neutra. Tenho coisas para fazer. Ele pareceu não notar o gelo no meu tom, ou pelo menos fingiu não notar. Qual é, mãe? Não faz assim. O papai disse que se você quiser voltar, a gente pode esquecer o passado e passar as festas juntos. Sozinha é triste, né? Soltei uma risada baixa, aguda, amarga. Que generoso da parte dele. Por que você não pergunta para o seu pai quem me expulsou de casa? Quem estava saindo às escondidas com aquela mulher? E quem te arrancou dos meus braços como se eu fosse uma estranha? Houve uma pausa do outro lado, longa o suficiente para sentir o desconforto. Então, meio desajeitado, Miguel disse: Mãe, a gente não pode esquecer isso tudo? O que importa agora é que somos família. Além disso, ouvi dizer que seu antigo apartamento fazia parte daquele projeto de revitalização do centro. Te deram uma indenização, né? Aí estava a verdadeira razão. Que reunião familiar. Minha voz ficou gélida. Recebi. Por que tá perguntando? Tá me vigiando? Ele correu para se explicar, tentando soar magoado. Não, mãe, não é isso. É que eu e minha noiva vamos casar. E, bom, o mercado imobiliário tá louco. A gente não consegue nem juntar a entrada. Se você pudesse dar uma ajudinha, seria o mundo. Senti o sangue sumir das pontas dos meus dedos. Mesmo assim, mantive a calma. Miguel, quantas vezes você me ligou nos últimos 26 anos? Alguma vez passou por aqui? Checou se eu ainda estava respirando? E agora, do nada, lembra que tem mãe? Só porque minha conta bancária cresceu um pouco? Ele suspirou, impaciente. Mãe, não seja tão dura. Tô tentando. Beleza, nos ajuda com a entrada e eu juro que venho te visitar sempre. Respirei fundo, segurando a raiva. Deixa eu te explicar uma coisa, Miguel. Nem 1 centavo desse dinheiro vai para você. Eu conquistei isso. Sobrevivi 26 anos sozinha. Esse dinheiro é meu. Você não pode aparecer agora querendo um pedaço só porque resolveu ligar. Eu sou seu filho! Ele gritou, levantando a voz. Como você pode fazer isso comigo? Minha risada saiu vazia. Onde você estava quando eu precisava de um filho? Quando eu não tinha nada nem ninguém? Essa palavra não te pertence mais. Quer meu dinheiro? Continua sonhando. Você, seu pai, nenhum de vocês vai ver 1 centavo. E desliguei. Por um momento fiquei parada no sofá, sentindo como se tivessem sugado o ar dos meus pulmões. Então, as lágrimas vieram, quentes, rápidas, silenciosas. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva porque eles ainda tinham a coragem de falar em família como se isso significasse algo. Raiva porque mesmo depois de tanto tempo, uma parte idiota e desesperada de mim esperava que aquela ligação fosse de verdade. O telefone tocou de novo. Minhas mãos, recém-secas, começaram a suar. O identificador de chamadas mostrava Ricardo Silva. Fiquei olhando aquele nome familiar por alguns segundos. Então, finalmente, atendi. Se tem algo para dizer, fala! Tentei manter a voz firme, embora soubesse que, não importa quanto tempo passasse, ouvir a voz dele sempre mexia comigo. Helena, não precisa ser assim, disse ele com aquela suavidade falsa. Faz anos que a gente se divorciou, sim, mas ainda temos um filho, né? Ele vai casar logo. Talvez você pudesse ajudar, contribuir com uma casa ou algo assim. Ajudar? Soltei uma risada fria. Ricardo, que cara de pau. Quem me expulsou de casa há tantos anos? Quem bateu a porta na minha cara com nosso filho de 3 anos nos braços? Agora que tenho um dinheirinho, de repente sou sua ex-mulher de novo? O tom dele mudou, mais seco, deixando as cortesias de lado.
Helena, isso foi há muito tempo. Por que ficar remoendo? Além disso, você não está ficando mais jovem. Não precisa de todo esse dinheiro. Eu o interrompi. Você não mudou nada. Continua um descarado. Escuta bem, porque só vou dizer uma vez. Você não vai ver um centavo, nem sonha com isso. Não esperei resposta. Desliguei. O telefone caiu com um baque no sofá. Me recostei na cadeira e soltei um suspiro longo, profundo. Lá fora, o pôr do sol brilhava, mas dentro de mim era tudo nuvens cinzas e trovões. De repente, minha mente voltou para aquela noite, 26 anos atrás. Era uma tarde fria de inverno, chovendo forte. Eu estava ajoelhada na escada da nossa antiga casa, com o concreto molhado me gelando até os ossos. Ricardo estava na porta, segurando o pequeno Miguel nos braços. Miguel mal falava naquela época. O rosto do Ricardo era impassível, frio, indecifrável. Você é um fracasso, disse ele seco, como se lesse um roteiro. Nem cuidar de uma criança você consegue. A partir de agora você está fora. Não se incomoda em voltar. Não vou deixar você vê-lo de novo. Me devolve ele. Minha cara estava molhada de lágrimas, minha voz rouca, tremendo. Você não pode fazer isso comigo. Foi você que me traiu. Por que está me expulsando? Por que está roubando meu filho? Se toca, ele zombou, me olhando por um segundo. Sempre uma bagunça, sempre enchendo o saco, nunca cala a boca. Que homem aguenta isso? Você procurou isso. E bateu a porta na minha cara. Me deixaram lá fora, no frio, na chuva, como um cachorro que ninguém se deu ao trabalho de enterrar. Depois daquela noite, tentei buscar o Miguel na escola uma vez, mas os pais do Ricardo me pararam na porta. Você não faz mais parte dessa família, disse a mãe dele, rispida. Não tem direito de ver esse menino. Não desisti. Corri de tribunal em tribunal, me agarrando à esperança de recuperar a guarda do meu filho. Mas esperança não vale muito quando você não tem dinheiro, nem diploma, nem prestígio. Ele tinha advogados, contatos, dinheiro da família. E eu, aos olhos do juiz, era só uma dona de casa falida, desempregada, alguém digno de pena que não podia cuidar de uma criança. Perdi feio, completamente. Depois disso, virei uma estranha para o meu próprio filho. Me mudei para São Paulo e comecei do zero, sozinha. Lavava pratos, entregava comida, esfregava chão em casas onde as pessoas nem olhavam na minha cara. Fiz de tudo para sobreviver. Ninguém perguntou como eu consegui. Ninguém se importou. Mas eu consegui porque precisava. Esse peso viveu dentro de mim como um tumor por mais de 2 décadas. E toda vez que ouço a palavra mamãe, dói. Silenciosa, persistente. Peguei o telefone e liguei para Mariana, minha melhor amiga, a mulher que me salvou quando eu não tinha nada além de um orgulho despedaçado e um apartamento vazio. Você estava certa, Mariana. Disse, com a voz rouca. Não posso deixar eles voltarem com essa conversa fiada. Não vão ver um centavo. Nenhum. Claro que não, ela respondeu como se estivesse batendo na mesa. Helena, você sofreu mais do que qualquer um imagina. E agora acham que podem aparecer com sorrisos falsos e levar o que é seu? De jeito nenhum. Concordei, mesmo que ela não pudesse me ver. Aprendi uma coisa nesses anos. Sangue não garante amor. E dessa vez, vivo para mim. Depois de desligar, fiquei parada na janela, olhando as luzes da cidade piscando, uma por uma. São Paulo, que um dia foi fria, estranha e cheia de desconhecidos, agora era o único lugar que parecia um lar. E naquele momento fiz uma promessa a mim mesma, nada de me curvar, nada de chorar pelo passado. A partir daquele dia, eu seria uma pessoa completamente nova. Fiquei parada na janela, com uma xícara de chá frio nas mãos, olhando além da grade do balcão para o horizonte. Os pôres do sol em São Paulo sempre eram lindos, um dourado suave que se misturava a um rosa escuro, mas no meu peito não havia nenhum brilho de luz. Ninguém além de mim sabia o que foi caminhar pelo que passei nos últimos 26 anos. Os primeiros anos depois do divórcio foram os piores da minha vida. Eu não tinha nada, nem marido, nem filho, nem um lugar para chamar de meu. Parecia que tinham me arrancado da minha própria vida e me jogado num mundo que não me conhecia, não me queria e, claro, não se importava. Sem diploma, sem experiência de trabalho, tudo o que eu tinha era desespero. Então corri, implorei, fiz o que precisava.
Consegui um emprego lavando pratos num restaurante de bairro. Passava 10 horas por dia numa cozinha suja, com as mãos mergulhadas em água fria e gordurosa, esfregando prato atrás de prato, enquanto fingia não ouvir os cochichos. É aquela que foi expulsa pelo marido. Nem com o filho ela conseguiu ficar. Que tipo de mãe é essa? Ouvi tudo. Só fingi que não. Mantive a cabeça baixa e continuei esfregando, com os dedos dormentes e os ossos doendo enquanto a água gelada cortava minha pele. Foi aí que aprendi uma coisa importante. O mundo não para uma mulher que caiu. Não abre espaço, não te oferece a mão. E quando pensei que tinha chegado ao fundo do poço, a vida me mostrou que ainda dava para descer mais. Uma noite, depois de fechar o restaurante, caminhei pelo beco dos fundos. Estava escuro, mais do que o normal, e silencioso. De repente, um grupo de bêbados apareceu. Começaram a gritar coisas nojentas, e um deles agarrou minha blusa. Lutei, arranhei, empurrei, mas não era páreo para eles. Caí no chão com força. Meu cotovelo bateu no concreto. Uma dor aguda me atravessou. Por um momento pensei que era o fim, que minha história terminaria ali, na escuridão, na sujeira, sem ninguém ouvir. "Tira a mão dela!" A voz cortou o beco como um trovão. Era a Mariana. Ela morava no fim do corredor do nosso prédio velho e caindo aos pedaços. Era um pouco mais velha, falava alto e tinha uma risada que chamava atenção. Veio correndo pelo beco com uma vassoura na mão e uma voz feroz. Seus gritos eram mais fortes que os punhos, mais cortantes que os olhares. Eles não esperavam resistência e fugiram. Naquela noite, tudo mudou. A Mariana virou minha pessoa. Começou a me trazer comida quando eu saía do trabalho. Sentava comigo quando eu não achava palavras para falar. Mas o mais importante, ela nunca teve pena de mim. Nem uma vez. Nunca disse, coitadinha. Ela dizia: "Você não pode desistir. Tem que dar a volta por cima, Helena. Não pode deixar eles ganharem. Vive melhor do que eles jamais imaginaram que você poderia." Essas palavras cravaram no meu coração. Não chorei, não desabei de novo. Só disse para mim mesma: sobrevive e depois fica mais forte. Continuei lavando pratos de dia. À noite, me matriculei num curso técnico de administração. Fiz aulas de informática, contabilidade. O tempo era curto, o dinheiro mais ainda, mas desistir não era mais uma opção. 3 anos depois, consegui um emprego como assistente numa pequena empresa de comércio. O salário não era grande coisa, mas significava o fim das pias e dos baldes sujos. Pensei que talvez a vida finalmente estivesse me dando uma folga, mas me enganei. Tinha mais uma facada me esperando. Uma tarde, na saída de um mercado, vi uma figura que me deixou sem ar. Miguel. Já estava grande, devia ter uns 10, talvez 11 anos. Carregava uma mochila no ombro. Era mais alto que o menino que eu lembrava. Meu coração quase pulou do peito. Corri até ele, gritando: "Miguel, meu amor, sou eu, a mamãe. Você lembra de mim?" Ele ficou paralisado. Deu um passo para trás. Nos olhos, cautela e confusão. "Quem é você?" perguntou franzindo a testa. "Minha mãe morreu há anos. Para de fingir." Fiquei ali, plantada, como se um raio tivesse me atingido. "Miguel, meu amor, sou eu. Você não lembra? Você me pedia para fazer panqueca com leite todo domingo de manhã." O rosto dele se contorceu de irritação. Ele começou a se virar. Foi quando viu Ricardo se aproximando, de braço dado com uma mulher impecavelmente arrumada. O rosto dele mudou ao me ver. Sem hesitar, puxou o Miguel para perto. "Não fala com ela", disse seco. "Vamos embora." Não me mexi, não gritei. Fiquei ali enquanto as lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto. Meu filho, meu menino, estava bem na minha frente e nem me reconheceu. Não porque que eu tinha mudado, mas porque o Ricardo tinha me apagado do mundo dele. Disse para ele que eu estava morta. Isso é o que chamam de apagamento de verdade. Depois daquele dia, desabei. Me tranquei no meu apartamento minúsculo e não saí por dias. Não comi, não bebi. Nem abri as cortinas. Fiquei na escuridão, com ondas de lágrimas me afogando como uma tempestade sem fim. Tinha lutado tanto para continuar viva, na esperança de que um dia o Miguel me olhasse e me reconhecesse. Mas ele me olhou nos olhos e me chamou de estranha. Disse que eu estava morta. Lembro de me encolher no chão, encostada na parede, com as palavras dele ecoando na minha cabeça. Minha mãe morreu há anos. Naquela noite, pensei em acabar com tudo. Não por desespero, mas por um cansaço calmo, calculado. Sentei no chão do banheiro, com um frasco meio cheio de remédios para dormir na mão. Destampei.
Pensei, se ninguém lembra que eu existi, talvez sumir não faça diferença. Mas aí a Mariana chegou. Arrombou a porta como se fosse dona do lugar. Me olhou e, sem dizer uma palavra, me deu um tapa. Não foi forte, só o bastante para me acordar. Que diabos você tá fazendo? Gritou, mais furiosa do que nunca. Tá louca? Quer morrer e entregar tudo para aqueles 2 canalhas de bandeja? É isso que você tá fazendo? Morre e eles levam tudo. Fácil, de graça. É isso que você quer? Cada palavra era como uma faca no peito, mas não chorei. De algum jeito, ela tinha secado minhas lágrimas. Pensa em tudo que você sobreviveu nesses últimos anos, disse ela. E agora quer desistir? Vai deixar eles ganharem? Não lembro o que respondi. Só lembro de abraçá-la e chorar nos braços dela como uma criança. Ela acariciou minhas costas e sussurrou. De agora em diante, você vive para você. Para mais ninguém. Naquela noite, renasci. Juntei cada pedaço solto da minha alma. Apertei minha dor como um cinto bem puxado. Mergulhei de cabeça no trabalho. Até na entrada de pedidos mais simples, eu garantia que cada número estava perfeito. Me oferecia para revisar planilhas. Aprendi fórmulas de Excel. Me matriculei em cursos noturnos de comércio internacional. Em 3 anos, passei de assistente anônima a chefe de departamento. Meu salário triplicou. Me mudei para um apartamento decente. Pela primeira vez, entrei numa loja de roupas e comprei um terno. Fiquei na frente do espelho, olhando para uma mulher de maquiagem impecável e olhos de aço. Mal me reconheci, mas não tinha acabado. Me matriculei no curso noturno da USP, especializando em comércio internacional. Trabalhava de dia, estudava à noite, passava os fins de semana em palestras abertas, espremida entre jovens com metade da minha idade, anotando tudo como se minha vida dependesse disso. Às vezes, esticava uma xícara de café por 2 dias, só para terminar mais um capítulo. Trabalho duro dá resultado. 10 anos depois, eu estava na minha própria sala, com a licença comercial da HS Global Trading. Tinha 45 anos. Construí minha empresa do zero, de lavar pratos a gerenciar contratos milionários. Levei 20 anos. A primeira coisa que fiz depois de fundar a empresa foi quitar minhas dívidas. A segunda, comprei uma casa só para mim. Sem partilha, sem nome de ninguém nos papéis. Só o meu. Helena Silva. Nunca me senti tão inteira na vida. Pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez a vida estivesse pronta para me devolver algo. No último Natal, poucas semanas antes das festas, minha empresa recebeu uma notificação de compensação do governo. Era por aquela casa caindo aos pedaços que comprei há mais de 20 anos no Brás, com aquecimento quebrado e tinta descascando. Quase tinha esquecido dela, mas a cidade a desapropriou para um projeto de revitalização urbana e o pagamento estava lá, preto no branco. A 2 milhões as. Ri alto quando vi o valor. Depois de tudo, o destino lembrou de mim, lembrou do meu sofrimento. Planejei usar o dinheiro para expandir o negócio e, quem sabe, comprar uma casinha à beira-mar para me aposentar. Mas antes que eu pudesse terminar o plano, os fantasmas do meu passado voltaram rastejando. O Miguel ligou primeiro falando de família, união, festas. 2 dias depois, o Ricardo veio com uma ligação dele, jogando a carta do "temos um filho em comum", pedindo ajuda pelos velhos tempos. Ouvi os tons melosos e ensaiados e não segurei uma risada baixa, amarga. O tipo de sentimento que vem quando você já viu além de cada mentira, quando sobreviveu a traições suficientes para reconhecer o padrão. Desliguei e mandei uma mensagem para Mariana. Você estava certa, nenhum deles merece perdão. Eles achavam que eu ainda era fraca, que podiam me culpar, manipular, convencer, mas a Helena que eles lembram morreu há anos, numa cozinha úmida e num beco escuro. Minha vingança estava só começando. Não sou impulsiva, sou estratégica. E dessa vez, não queria só me proteger. Queria garantir que eles nunca tivessem uma segunda chance de cravar as garras na minha vida. A primeira coisa que fiz foi ligar para Clara, minha amiga advogada, uma especialista em testamentos com mais de 20 anos de experiência em São Paulo. Nos encontramos no escritório dela, com o cheiro de café torrado no ar, enquanto ela explicava calmamente as opções. Se você fizer um testamento formal hoje, pode deixar claro que todos os seus bens vão para doação, excluindo completamente o Miguel. Mesmo que ele tente contestar no futuro, não vai ter chance. É seu direito. Concordei. Naquela mesma tarde, com a Clara como testemunha, assinei meu testamento. Tudo, meu dinheiro,
minhas propriedades, minhas ações da empresa, iria para a Fundação Fênix Ascendente, uma ONG que criei do zero. A missão: apoiar mulheres como eu, sobreviventes de violência doméstica e traição conjugal. Ao escrever a última linha, ouvi o som de uma porta de ferro metafórica se fechando com força. Não em cima de mim, mas de todos que tentaram roubar minha vida. Mas não tinha acabado. O castigo financeiro era uma coisa, eu queria consequências públicas. Anos construindo meu negócio me deram uma rede de contatos enorme. Então comecei a perguntar, discretamente. Não demorou para eu ter um panorama completo da vida do Ricardo. O karma já tinha feito parte do trabalho. Ele caiu numa espiral. Vício em jogo, dívidas pesadas. A mulher com quem me traiu já tinha ido embora. Agora, ele vivia de migalhas da aposentadoria, num apartamento subsidiado na periferia de São Paulo. Uma queda poética, mas não suficiente. Fui mais fundo. Descobri o juiz aposentado que deu a guarda para o Ricardo anos atrás. Ele levava uma vida discreta agora, mas o destino gosta de simetria. O filho único dele trabalhava numa das minhas filiais. Convidei o juiz para um encontro. Território neutro, um restaurante pequeno e tranquilo, onde só se ouvia o zumbido da máquina de café e o barulho ocasional do trânsito. Não perdi tempo. Sei quanto o Ricardo te pagou, falei com um sorriso sem entusiasmo. E sei exatamente como garantir que a carreira do seu filho aqui pare de repente. Mas se você contar a verdade sobre o que aconteceu, talvez eu deixe passar. O rosto dele mudou. Raiva, medo, negação e, por fim, resignação. Ele suspirou. Sim, disse baixo. Peguei o dinheiro e os documentos falsos. Foi ideia do Ricardo. Ele pediu que eu cooperasse, e eu cooperei. Era tudo o que eu precisava. A Clara compilou as declarações e os documentos numa denúncia legal robusta e a apresentou, junto com um relatório ético formal, ao Conselho de Revisão Judicial de São Paulo. O martelo caiu pesado. A vida do Ricardo, já em ruínas, estava prestes a pegar fogo. Em semanas, a citação judicial chegou à porta dele. No dia do julgamento, entrei na sala com um terno azul marinho sob medida. Elegante, controlada, a mulher que eles nunca imaginaram que eu seria. O Ricardo foi trazido, curvado, com um olhar apagado, perdido. Um fantasma do homem que já foi. O juiz leu as acusações em voz alta, fria e seca. Ricardo Silva, você é formalmente acusado de suborno e manipulação de provas em relação a uma ordem de guarda emitida há 26 anos. Você contesta essas acusações? O Ricardo tremia, com os lábios pálidos, os olhos arregalados. Eu confesso, sussurrou. Por favor, tenham piedade. Não tive escolha. Então, olhei para ele, sem compaixão. Só clareza. Quando chegou minha vez de falar, subi ao púlpito e encarei ele. Há 26 anos, ele me expulsou da minha própria casa, disse, com a voz firme e cortante. Tirou meu filho de mim, usou mentiras e dinheiro para destruir minha vida. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pesar. Hoje, só quero que ele saiba, a justiça não esquece. O Ricardo desabou de joelhos, soluçando. Helena, eu errei, por favor, me perdoa. Olhei para ele e um sorriso frio cruzou meus lábios. Perdão? Disse, erguendo o queixo. Você acha que isso está na mesa? É melhor se acostumar com o gosto da ruína. Eu vivi com ele por décadas. O tribunal anulou a decisão original, limpando meu nome de todas as acusações passadas. O Ricardo foi condenado a 3 anos de prisão, 5 anos de liberdade condicional e obrigado a pagar 800 mil reais por danos emocionais. Quando saí do tribunal, o sol de São Paulo estava dourado e quente no meu rosto. Respirei fundo e senti o peso de 26 anos finalmente se levantar. Eu venci. E venci usando as 2 coisas que eles mais amavam, poder e dinheiro. Mas sabia que minha história não tinha acabado. Ainda faltava um capítulo. Uma pessoa com quem eu precisava de um fechamento. Miguel, meu filho, o menino pelo qual vivi, trabalhei até o osso, suportei humilhação e dor. Mas ele não era mais aquele menino. Há muito tempo não era. Contratei um detetive particular, não daqueles que ficam rondando o estacionamento atrás de esposas infiéis. Era um ex-analista de contratos do Ministério Público, especializado em fraudes corporativas e esquemas sofisticados. Não demorou. Logo, eu tinha uma pasta grossa na minha mesa. O Miguel vivia de enganar mulheres.
4 mulheres, em 4 cidades diferentes, transferiram dezenas de milhares de reais para ele. Sempre a mesma história, um negócio que faliu, uma mãe doente, uma crise de hipoteca. Era um predador, um manipulador profissional que colhia confiança como se fosse uma safra. Pior, levava uma vida dupla, ou melhor, tripla. 2 mulheres achavam que eram noivas dele. Uma já postava fotos dos preparativos do casamento nas redes. Sentei na minha sala e folheei aquelas páginas. Cada linha doía mais no peito, mas não chorei. Fiz cópias, uma para cada mulher. Envelopes anônimos. Dentro de cada um, o relatório e uma nota escrita à mão por mim. Você merece um futuro mais limpo. Também enviei uma denúncia anônima para o Escritório de Fraudes Financeiras de São Paulo, com uma cadeia completa de provas. Menos de uma semana depois, recebi uma resposta. Caso aceito. E então começou. Era uma sexta-feira. Eu tinha acabado uma teleconferência quando o telefone tocou. Miguel. Atendi com a voz calma. Tô sabendo que você tá passando por uns apertos ultimamente. O tom dele era diferente, suave, inseguro, até esperançoso. Mãe, finalmente você atendeu. Ele riu aliviado. As coisas ficaram meio complicadas. Tava pensando se você poderia me emprestar um dinheiro. Só por um tempo. Tô precisando muito. Me recostei na cadeira e sorri, fria. Miguel, o que você achou que eu era todos esses anos? Estendi a mão. Tentei. Uma vez atrás da outra, tentei construir algo com você. Você bateu a porta na minha cara toda vez. Eu não era nada pra você. Agora precisa de dinheiro e de repente sou sua mãe de novo? Ele entrou em pânico. A voz tremia de desespero. Mãe, por favor, sei que errei. De verdade, juro que vou compensar. Só me dá mais uma chance. Respirei fundo, passando os dedos pela borda lisa do telefone. Tarde demais. Você foi quem me abandonou, Miguel. E agora vai viver com as consequências. Só atendi essa ligação para te dizer uma coisa. Não me liga mais. Desliguei sem hesitar. E pela primeira vez não senti nada. Nem dor, nem culpa, nem tristeza. Só silêncio. Paz. O Miguel foi acusado de vários crimes de fraude. A imprensa caiu em cima e logo o nome e o rosto dele estavam nas manchetes dos jornais locais. A reputação profissional dele desmoronou. A imagem que ele construiu sumiu da noite para o dia. No fim, ele pagou pelo que fez. Enquanto isso, minha vida alcançava novos patamares, em silêncio. Minha empresa se expandiu para Rio e Belo Horizonte. Fechamos contratos milionários e viramos um dos nomes mais fortes do setor. Pela primeira vez, eu tinha o poder de escolher com quem queria trabalhar. Tinha a liberdade de dizer não. Mas o momento em que realmente me senti curada não veio de saldo bancário ou prêmio. Veio de ver outras mulheres subirem por minha causa. Fundei a Fundação Fênix Ascendente com uma missão simples: garantir que nenhuma mulher passasse pelo que eu passei. Nenhuma mulher deveria ser expulsa de casa, esquecida pelo filho, humilhada diante de uma pia cheia de pratos enquanto a chamam de fracassada. Queria dar opções, queria dar poder. Oferecemos moradia de emergência, assistência jurídica, terapia para trauma e programas gratuitos de capacitação profissional. Para muitas dessas mulheres, foi a primeira vez que elas perceberam que tinham escolha. 5 invernos depois, sentei na varanda da minha casa em Ubatuba, com uma taça de vinho quente na mão. A neve cobria as montanhas ao longe, algo raro em São Paulo, brilhando suave sob o pôr do sol. Eu usava um chale de cachemire bege. Aos meus pés, meu gato velho tomava sol preguiçosamente. Ao meu lado, na mesa, tinha uma carta que minha assistente acabou de entregar. Era do Conselho de Contribuição Social de São Paulo. Fui nomeada filântropa do ano. Na cerimônia, de pé sob as luzes do palco, olhei para a plateia. Mais de 100 mulheres que já foram ignoradas, silenciadas, descartadas pelo mundo. De repente, meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu sempre soube. Meu sucesso nunca foi só sobre sair do inferno. Era sobre estender a mão e ajudar outra pessoa a subir comigo. Era sobre mostrar para essas mulheres o que eu finalmente aprendi. Você pode escolher não perdoar e também pode escolher recomeçar. Naquela tarde, a luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, enquanto eu revisava uma proposta para um novo projeto de abrigo comunitário.
Minha governanta se aproximou, quieta. Dona Helena, disse baixo. Tenho uma ligação para a senhora. Peguei o telefone. O nome na tela já tinha sido apagado várias vezes, mas ainda era familiar. Me tirou o fôlego por um segundo. Miguel. Fiz uma pausa, então atendi. Mamãe. A voz dele falhou, frágil, hesitante, como se tivesse viajado um longo caminho só para chegar até mim. Oi, meu amor, respondi suave. Mamãe, eu sei que não mereço isso. Pensei muito nesses anos na prisão. Me arrependo de tudo, de cada palavra, cada mentira, cada vez que te machuquei. Tô fora agora. Consegui um emprego, um trampo pequeno de vendas, nada demais. Tô tentando. Você gostaria de me ver? Só uma vez? Fechei os olhos, respirei fundo. Não sabia o que dizer, nem o que sentia. Não respondi. Só desliguei e fiquei sentada em silêncio no sofá. Naquela noite, mal dormi. Mesmo com as cortinas grossas fechadas, não consegui bloquear a voz ecoando na minha cabeça. Mamãe, sou eu. A voz do Miguel parecia mais velha, carregada. Cada palavra parecia carregar uma culpa real. Pela primeira vez em anos, fiquei olhando para o teto até o amanhecer. A luz do sol tocou meus lençóis antes que eu me mexesse. Não liguei de volta. Em vez disso, escrevi uma carta. Cada palavra lenta, deliberada, como se meu coração ainda precisasse de uma armadura. Miguel, se você quer uma chance, senta e me diz a verdade. Não por você, nem por mim, mas porque alguém, em algum lugar, precisa te ensinar o que é assumir responsabilidade pelo que fez. Estarei no café da Rua Augusta, perto de casa, na sexta, às 14 em ponto. Se atrasar, vou embora. Sua mãe, Helena. Naquele dia, coloquei algo vibrante de propósito. Um casaco de lã laranja que a Mariana me deu de aniversário no ano passado. Você precisa parar de se esconder nas cores do seu passado, ela disse. Chega de cinza. O café da Rua Augusta era um lugar antigo, sem frescuras. As mesas eram meio gastas e as cadeiras de madeira rangiam se você ficasse sentado muito tempo, mas o ar era sempre limpo e nunca tinha barulho demais. Era isso que eu gostava. Cheguei 30 minutos antes. Pedi um café preto, sem açúcar, e deixei na minha frente. Exatamente às 14 ele entrou pela porta. Reconheci, mas demorei um segundo. O cabelo estava curto e ele parecia mais magro, com traços mais marcados. A jaqueta estava desbotada, daquele tecido que já foi lavado 1000 vezes. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Ele veio até mim, não se sentou logo. Ficou parado na minha frente, parecendo menor, como quando tinha 10 anos, e foi pego mentindo sobre um vaso quebrado. Envergonhado. Cauteloso. Apontei para o café. Ele murmurou um obrigado e sentou devagar. Por alguns minutos não dissemos nada. O ar entre a gente parecia denso, como algodão. Eu ouvia meu próprio coração, firme e lento. Ele falou primeiro. Mamãe, eu mudei de verdade. A voz era baixa, rouca. Passei muito tempo na prisão pensando, escrevendo cartas que nunca tive coragem de mandar. Concordei com a cabeça sem dizer nada. Agora tenho um trampo, vendas de entrada. Mas estou tentando, juro. Não menti. Não peguei um centavo que não fosse meu. Continuei sem responder. Só batia na borda da xícara com o dedo, num ritmo leve e constante. Sei que fui horrível. Te enganei. Enganei todo mundo. Mas quero ser alguém que você possa ter orgulho. Finalmente, levantei o olhar. Os olhos dele estavam úmidos, piscando rápido demais. Miguel, disse baixo, a mulher que está sentada na sua frente hoje levou 26 anos para se construir. Você não desfaz isso com 3 frases bonitas e um café. Ele mordeu o lábio, mas não discutiu. Suspirei, deixando minha voz amolecer. Não vim aqui para te perdoar, vim para te perguntar se você está pronto para encarar de verdade o que fez. Ele assentiu, forte. Os olhos vermelhos. Tirei um caderno de capa dura da bolsa e deslizei pela mesa. Se tá falando sério, me escreve toda semana. Manda algo. Uma memória, uma reflexão. Sem enfeite, sem desculpa. Só a verdade, como foi. As mãos dele tremiam enquanto pegava o caderno. Ele me olhou e pela primeira vez vi um brilho nos olhos dele. Não prometi nada, mas naquele momento senti.
A primeira tábua de uma ponte sendo colocada. Não de volta para o que tínhamos, mas para algo novo, reconstruído. Levantei para ir embora. Ele ficou de pé comigo e quando me virei, disse baixo: "Obrigado." Não olhei para trás, mas sabia que ele viria na próxima vez. Não para pedir perdão, mas para tentar, finalmente, se tornar alguém que uma mãe pudesse enxergar. O Miguel não faltou ao encontro. Uma semana depois, pouco antes do pôr do sol, apareceu na minha varanda, pontual, com o caderno na mão. Estava vestido simples, mas parecia mais arrumado. O cabelo penteado, a camisa passada, ficou ali, cauteloso, mas com uma determinação quieta nos olhos. Não convidei ele para entrar. Só peguei o caderno. Os dedos dele tremiam ao me passar. Não abri na hora, só assenti. "Se quiser continuar escrevendo", disse. "A gente pode marcar outro dia." "Quero", ele respondeu. E foi embora. Fiquei na varanda vendo ele se afastar. Não senti alívio no peito, só um peso que não conseguia nomear. Mas não era a velha raiva. Era algo mais. Uma cautela, talvez, que vem quando algo quebrado tenta se remendar. Mais tarde, naquela noite, li o que ele escreveu. Contou a primeira vez que ouviu as palavras "sua mãe morreu". Era só um menino, sentado à mesa, quando o Ricardo, com uma cerveja na mão, soltou isso como se fosse a previsão do tempo. O Miguel não chorou, só aceitou, sem entender. Escreveu sobre o 3º ano, quando uma mulher que ele não reconheceu apareceu na porta da escola e deu um coelhinho de pelúcia para ele. Disse que entrou em pânico, correu para casa só para ser castigado com força. O Ricardo disse que era uma mulher ruim, mandou ele nunca mais falar com ela. A partir daquele dia, escreveu o Miguel, algo estranho cresceu dentro dele. Medo, confusão e uma sensação silenciosa, dolorida, de que tinha perdido algo que nem entendia. Ele não tentou se justificar. Só escreveu, meio desajeitado, mas honesto, sobre o que era crescer cercado de mentiras, como o amor por uma mãe que ele mal lembrava virou outra coisa. Quando fechei o caderno, não dava para descrever exatamente o que senti. Não era alegria, nem tristeza, era algo mais suave, como entendimento. Pela primeira vez, vi claramente como ele foi afastado de mim, passo a passo. Deixei o caderno na mesa da sala, deixei a luz acesa. Não dormi bem naquela noite, mas foi melhor que a da anterior. A segunda vez que nos encontramos foi num sábado à tarde. Ele perguntou se podíamos sentar num banco perto da biblioteca do centro. O sol estava quente, as ruas tranquilas. Levei uma garrafa de água com limão. Ele trouxe um livro sobre estratégias de vendas. "Mamãe", disse, enquanto a gente se ajeitava, "não estou pedindo que confie em mim agora. Só quero me tornar alguém em quem talvez, com o tempo, você possa acreditar." Assenti. Disse que a gente precisava de limites. Nada de dinheiro, nada de fiador, nada de morar junto. "Isso não é castigo", expliquei. "É proteção, para nós dois. Espaço para respirar." Ele concordou. "Entendo", acrescentei. "Vou ler o que você escrever, mas nem sempre vou responder." Ele sorriu. Essa já é a maior resposta que tive em 20 anos. Naquela tarde, conversamos por 2 horas inteiras. Falamos do trabalho dele, dos clientes chatos, do chefe exigente. Falamos das manhãs dele, como ele se força a sair da cama, lava o rosto, escreve no diário por 10 minutos. Contou que terminava cada dia listando 3 coisas que não fez errado, mesmo que fosse algo pequeno, como chegar na hora ou não mentir para si mesmo sobre estar com fome e comer besteira. "Parece que você finalmente começou a conversar com você mesmo", comentei. Ele sorriu. Acho que estou começando a ouvir minha própria voz." Naquele momento, uma quentura tomou meu peito. Não era alegria, mas um lampejo de confiança. Do tipo que não vem rápido, mas descongela devagar, como a geada na borda de uma janela no inverno. Não disse isso em voz alta, mas, enquanto voltava para casa, me peguei esperando pela próxima semana. O tempo passou rápido, e logo chegou o dia do próximo encontro. Naquela noite, preparei o jantar, algo que não fazia há muito tempo. Salmão grelhado, aspargos no vapor e uma panelinha de sopa de abóbora. Não porque esqueci de cozinhar, mas porque, por anos, não senti que valia a pena cozinhar para alguém. Até troquei a toalha de mesa. Uma de linho azul marinho, combinando com a louça de cerâmica branca. As luminárias pendentes jogavam uma luz dourada e quente pelo cômodo.
Tudo estava calmo, tranquilo. Exatamente às 18 horas, a campainha tocou. Sequei as mãos e abri a porta. O Miguel estava lá, segurando um buquê de girassóis, meio nervoso. Lembro que você gostava de girassóis, disse. Não sei se ainda gosta. Peguei as flores e assenti. Obrigada, nada de conversa fiada, nada de drama, só uma recepção simples. Pedi para ele tirar os sapatos e entrar. Ele se movia com cuidado, segurando o caderno como se fosse uma boia. A postura estava rígida, cada passo cauteloso. Isso aqui é uma cozinha, não um tribunal, falei. Relaxa um pouco. Ele deu uma risada tensa e sentou à mesa. Enquanto trazia os pratos, ele disse: Tá com um cheiro ótimo, essa cor fica legal em você. Era um elogio meio forçado, daqueles que tentam preencher o silêncio. Quando começamos a comer, ele tomou um gole da sopa e parou. Faz anos que não como comida caseira, disse. Respondi, baixo. Eu também. Por um segundo fiquei sem ar, mas só por um segundo. Mudei de assunto e contei sobre um programa de capacitação para mulheres que visitei recentemente. O Miguel ouviu com atenção, fez perguntas inteligentes sobre as operações. Dava para ver que ele tentava ser útil. No meio do jantar, ele parou, me olhou e perguntou: Mãe, posso te perguntar uma coisa? Assenti. Você realmente foi me ver na escola quando eu era pequeno? Fiz uma pausa, abaixei a colher com cuidado. Fui sim, disse. Várias vezes. Ficava do lado de fora do portão, te via saindo correndo da aula, de mãos dadas com seu pai, entrando no carro. Você nunca olhou para trás. Ele abaixou a cabeça, ficou quieto por um tempo, então disse: O papai me dizia que você não queria me ver, mas agora eu sei. Ele nunca me contou que você vinha. Minha voz se manteve firme, clara. Ele disse que eu estava louca, que tinha morrido, que fugi com o dinheiro da família, que abandonei vocês. Me deu uma dúzia de versões diferentes de mim. A voz dele era quase um sussurro. Eu acreditei nele por muito tempo. Mas quando cresci, às vezes me perguntava se você era tão horrível, por que mandava cartões de aniversário todo ano? Sorri, suave, cansada. Pensei que você nunca tinha aberto. Guardei alguns, confessou. Escondi. Não queria que ninguém soubesse. Acho que tinha medo de descobrir a verdade. Era mais fácil acreditar que você era a vilã do que aceitar que me enganaram a vida toda. Assenti. Entendo. Ele não disse mais nada. Voltou a comer em silêncio, mas algo tinha mudado. Os movimentos dele estavam mais leves, mais naturais, como se uma camada fina de vidro esmerilado tivesse se quebrado. Depois do jantar, preparei um chá de jasmim. Ele disse que o cheiro lembrava quando ficava doente, pequeno. O único recuerdo que tinha de mim, disse, era uma xícara de chá meio amargo, meio doce. Lembro que você me abraçou. Eu estava com febre. O papai estava viajando, não tinha mais ninguém em casa. Você usava um suéter cinza. Sentou do lado da minha cama e soprou meu remédio. Não esperava que ele lembrasse disso. Foi a única vez que consegui entrar e cuidar dele enquanto o Ricardo estava fora. A última vez que me deixaram chegar perto. Sentamos no sofá em silêncio, tomando chá. Lá fora, o céu tinha escurecido. A luz da rua entrava pelas janelas, caindo na mesinha de centro. E pela primeira vez em muito tempo, aquela casa, aquele espaço pequeno e quieto, pareceu um lar. Quando ele se levantou para ir embora, acompanhei até a porta. Ele se virou, hesitante, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Tô procurando algo para fazer, disse. Não um emprego. Algo que ajude as pessoas. Não sei se sou bom nisso, mas quero tentar. Não respondi de cara, então disse. Se tá falando sério, dá uma olhada na Fênix. Não é perfeito, mas vale a pena. Ele não tocou no assunto depois disso, e eu não perguntei. Até que, numa sexta, abri um e-mail de rotina de um dos coordenadores da fundação. Era só uma lista de novos voluntários e turnos. Desci a lista distraidamente, até parar. Miguel Silva. Completou o treinamento introdutório de voluntários. Atualmente ajuda com admissão e orientação. Fiquei olhando para a tela por um momento, e sorri. Ele não tinha me contado, e era exatamente o que eu esperava. Deu o passo sozinho, sem esperar que eu abrisse o caminho. No sábado de manhã, cheguei cedo na sede da fundação. Finjo que estava de passagem e entrei na sala de treinamento. O Miguel estava lá, de pé,
na frente de 3 novas voluntárias, explicando o processo de admissão. Os movimentos eram meio desajeitados, mas o tom era firme, focado. Anotava enquanto falava, parando para garantir que elas entendiam. Quando me viu, um lampejo de surpresa passou pelos olhos dele. Mas não pânico. Só um leve aceno. Depois, voltou para o que estava fazendo. Sentei no fundo e fiquei ouvindo um pouco. Quando terminou e dispensou as mulheres com cuidado, veio até mim e sentou do meu lado. Sabia que eu estava aqui? Perguntou. Não até hoje. Sorri. Mas você não ter me contado diz que quis fazer isso por conta própria. Ele abaixou a cabeça e sorriu. E naquele sorriso tinha algo que eu não via há muito tempo. Confiança conquistada, não emprestada. Só não queria que você se preocupasse mais comigo, disse. Assenti. Nas semanas seguintes, vi a mudança mais claramente. Quando vinha jantar, começou a trazer receitas novas para testar. Não esperava mais ser servido. Ajudava, lavava pratos, limpava a bancada sem que eu pedisse. Começou a falar do futuro, não com um dia vagos, mas com planos claros. Tô pensando em fazer um curso de gestão, disse uma noite. Pode ser útil se a fundação expandir alguns programas. Depois, se voluntariou para uma iniciativa de reinserção profissional para sobreviventes de violência doméstica. A tarefa dele era organizar arquivos e ligar para centros comunitários, mas um dia, a diretora do programa me puxou de lado. O Miguel passou 2 horas conversando com uma mulher de 50 anos do programa, disse. Ela chorou. Disse que nunca imaginou que um homem sentaria e ouviria a história dela do começo ao fim. O Miguel não mencionou isso. Só chegou naquela noite, deixou o caderno na mesa e disse: Não escrevi nenhuma história essa semana. Só 3 nomes e 3 coisas que elas me contaram. Abri o caderno. A primeira página dizia: Você é mais forte do que pensa. Naquela noite não jantamos. Tomamos chá. Em algum momento, ele olhou para mim e perguntou: Mãe, como você superou tudo isso no começo? Fiquei quieta por um tempo. Depois disse: Não superei. Tropecei o caminho todo. Ele assentiu, devagar. Entendo, e percebi. Ele não estava só falando. Ele sentia. Não era simpatia, era ressonância. Ele começava a entender que viver não é escapar da dor, é carregar ela e seguir. Naquela noite, quando ele foi embora, acompanhei até a porta. Ele hesitou. Então, deu um passo e me abraçou. Não como uma criança precisando de consolo, mas como um homem que finalmente baixa as defesas e escolhe a proximidade. Retribuí o abraço, dando tapinhas leves nas costas dele. Guardei alguns, confessou. Escondi. Não queria que ninguém soubesse. Acho que tinha medo de descobrir a verdade. Era mais fácil acreditar que você era a vilã do que aceitar que me enganaram a vida toda. Assenti. Entendo. Ele não disse mais nada. Voltou a comer em silêncio, mas algo tinha mudado. Os movimentos dele estavam mais leves, mais naturais, como se uma camada fina de vidro esmerilado tivesse se quebrado. Depois do jantar, preparei um chá de jasmim. Ele disse que o cheiro lembrava quando ficava doente, pequeno. O único recuerdo que tinha de mim, disse, era uma xícara de chá meio amargo, meio doce. Lembro que você me abraçou. Eu estava com febre. O papai estava viajando, não tinha mais ninguém em casa. Você usava um suéter cinza. Sentou do lado da minha cama e soprou meu remédio. Não esperava que ele lembrasse disso. Foi a única vez que consegui entrar e cuidar dele enquanto o Ricardo estava fora. A última vez que me deixaram chegar perto. Sentamos no sofá em silêncio, tomando chá. Lá fora, o céu tinha escurecido. A luz da rua entrava pelas janelas, caindo na mesinha de centro. E pela primeira vez em muito tempo, aquela casa, aquele espaço pequeno e quieto, pareceu um lar. Quando ele se levantou para ir embora, acompanhei até a porta. Ele se virou, hesitante, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Tô procurando algo para fazer, disse. Não um emprego. Algo que ajude as pessoas. Não sei se sou bom nisso, mas quero tentar. Não respondi de cara, então disse. Se tá falando sério, dá uma olhada na Fênix. Não é perfeito, mas vale a pena. Ele não tocou no assunto depois disso, e eu não perguntei. Até que, numa sexta, abri um e-mail de rotina de um dos coordenadores da fundação. Era só uma lista de novos voluntários e turnos. Desci a lista distraidamente, até parar. Miguel Silva.
Completou o treinamento introdutório de voluntários. Atualmente ajuda com admissão e orientação. Fiquei olhando para a tela por um momento e sorri. Ele não tinha me contado e era exatamente o que eu esperava. Deu o passo sozinho, sem esperar que eu abrisse o caminho. No sábado de manhã, cheguei cedo na sede da fundação. Finjo que estava de passagem e entrei na sala de treinamento. O Miguel estava lá, de pé, na frente de 3 novas voluntárias, explicando o processo de admissão. Os movimentos eram meio desajeitados, mas o tom era firme, focado. Anotava enquanto falava, parando para garantir que elas entendiam. Quando me viu, um lampejo de surpresa passou pelos olhos dele. Mas não pânico. Só um leve aceno. Depois, voltou para o que estava fazendo. Sentei no fundo e fiquei ouvindo um pouco. Quando terminou e dispensou as mulheres com cuidado, veio até mim e sentou do meu lado. Sabia que eu estava aqui? Perguntou. Não até hoje. Sorri. Mas você não ter me contado diz que quis fazer isso por conta própria. Ele abaixou a cabeça e sorriu. E naquele sorriso tinha algo que eu não via há muito tempo. Confiança conquistada, não emprestada. Só não queria que você se preocupasse mais comigo, disse. Assenti. Nas semanas seguintes, vi a mudança mais claramente. Quando vinha jantar, começou a trazer receitas novas para testar. Não esperava mais ser servido. Ajudava, lavava pratos, limpava a bancada sem que eu pedisse. Começou a falar do futuro, não com um dia vagos, mas com planos claros. Tô pensando em fazer um curso de gestão, disse uma noite. Pode ser útil se a fundação expandir alguns programas. Depois, se voluntariou para uma iniciativa de reinserção profissional para sobreviventes de violência doméstica. A tarefa dele era organizar arquivos e ligar para centros comunitários, mas um dia, a diretora do programa me puxou de lado. O Miguel passou 2 horas conversando com uma mulher de 50 anos do programa. Disse. Ela chorou. Disse que nunca imaginou que um homem sentaria e ouviria a história dela do começo ao fim. O Miguel não mencionou isso. Só chegou naquela noite, deixou o caderno na mesa e disse. Não escrevi nenhuma história essa semana. Só 3 nomes e 3 coisas que elas me contaram. Abri o caderno. A primeira página dizia: Você é mais forte do que pensa. Naquela noite não jantamos. Tomamos chá. Em algum momento, ele olhou para mim e perguntou: Mãe, como você superou tudo isso no começo? Fiquei quieta por um tempo. Depois disse: Não superei. Tropecei o caminho todo. Ele assentiu, devagar. Entendo, e percebi. Ele não estava só falando. Ele sentia. Não era simpatia, era ressonância. Ele começava a entender que viver não é escapar da dor, é carregar ela e seguir. Naquela noite, quando ele foi embora, acompanhei até a porta. Ele hesitou. Então, deu um passo e me abraçou. Não como uma criança precisando de consolo, mas como um homem que finalmente baixa as defesas e escolhe a proximidade. Retribuí o abraço, dando tapinhas leves nas costas dele. Não se atrasa para o trabalho amanhã, falei, sorrindo. Ele riu. Não vou te decepcionar. Quando a porta fechou atrás dele, fiquei ali, olhando para o corredor silencioso. Naquela quietude, percebi. A vida estava melhorando. Naquela tarde, o sol estava suave, dourado. O Miguel veio almoçar, como sempre, mas dessa vez trouxe uma proposta. Entrei em contato com uma casa de repouso em Campinas. Disse enquanto tirava o casaco. Eles têm um programa de voluntariado para o Dia das Mães. Ouvi dizer que alguém que você conhece mora lá. Você mencionou ela uma vez, né? Fiz uma pausa, fiquei surpresa. Rita? Perguntei. Ele assentiu. É. Você disse que era a única pessoa com quem conseguia conversar de verdade quando as coisas estavam difíceis. Lembrei. Uma onda silenciosa mexeu comigo. Velha, distante, mas familiar. A Rita foi minha vizinha nos anos em que morei num conjunto habitacional. Uma mulher latina, cheia de vida, prática, que sempre cheirava essa pimenta e ria com o corpo todo. Era direta, barulhenta, leal. Depois que adoeceu, se mudou para Campinas e perdemos o contato. Naquele dia, eu e o Miguel dirigimos 2 horas até a casa de repouso. Encontramos a Rita sentada no jardim, tomando sol perto do muro do pátio. Estava pálida, mas o sorriso dela explodiu como fogos de artifício quando me viu. Agarrou minha mão com a mesma força de sempre. Você deve ser o menino, disse.
olhando para o Miguel com os olhos semicerrados. O que não abria a porta enquanto sua mãe chorava no quintal. Naquela época, eu quis dar um chute nos dentes do seu pai. O Miguel deu uma risada desconfortável, mas não recuou. Sei que perdi muita coisa, disse baixo. A Rita ergueu uma sobrancelha. E acha que pode consertar? Ele olhou nos olhos dela e assentiu. Quero tentar. Olhei para os dois. Uma, minha âncora, quando eu não tinha nada. O outro, a ferida mais funda da minha vida. Agora, sentavam dos dois lados de mim. Passamos a tarde ali, conversando, rindo, principalmente ouvindo as tiradas incansáveis da Rita. Na volta para casa, o sol estava se pondo. Eu e o Miguel não falamos quase nada no caminho. O silêncio não era desconfortável, era cheio. Quando entramos na garagem, ele quebrou o silêncio. Mãe, disse, teve algum momento que você realmente quis me apagar da sua vida? Não respondi na hora. Teve, disse, suave. Ele se virou para me olhar com o rosto calmo. Foi quando você tinha 17 anos. Continuei. A última vez que fiquei do lado de fora da sua casa. Você me olhou pela janela e fechou a cortina. Virei o rosto para o céu laranja que sumia. Voltei para casa e deitei na cama pensando. Talvez seja a hora de te tirar do meu coração. Talvez eu devesse te deixar ir. E por que não deixou? Perguntou. Porque não consegui, sussurrei. O carro ficou parado na garagem. Nenhum de nós tentou sair. Sabe, continuei, antes de fechar a cortina, você hesitou por meio segundo. Nunca esqueci isso. Ele abaixou a cabeça. A voz estava rouca. Naquele meio segundo, eu me perguntava se você ia embora. Olhei para ele. Eu nunca fui embora. Só fiquei onde você estava até você se virar. Naquela noite, não jantamos, não nos despedimos. Ele só pegou minha mão. Um gesto simples, silencioso. Depois foi embora. Fiquei na porta vendo as luzes traseiras do carro dele sumirem na rua. E pela primeira vez senti o peso de todos esses anos. A dor, a raiva, a espera, se aliviar, suave, sem alarde. Algumas semanas depois, o Miguel me convidou para a gala anual da Fundação Fênix. Ele estava lá, entre os outros representantes voluntários, com um terno cinza escuro. Sem sorriso nervoso, sem cortesias exageradas, só uma firmeza quieta. E pela primeira vez, não vi alguém tentando ser bom, vi alguém se tornando inteiro. Ele não falou muito, mas quando disse, reconstruir a proximidade é a jornada mais longa e difícil, mas a que mais vale a pena, vi uma mulher na plateia chorar em silêncio e meus próprios olhos se encheram de lágrimas. Depois do evento, caminhamos juntos para casa. Ele carregava o paletó no braço e disse, hoje estava nervoso, mas não senti que falava só por mim. Eu sei, respondi. Você falava por muitas mães e muitos filhos. O vento soprou forte. Ele ofereceu o paletó. Neguei, sorrindo. Fica com ele. Não tô com frio. Ele assentiu e continuou andando. A luz da lua se espalhava pela calçada em faixas prateadas. Caminhávamos lado a lado, como duas pessoas que finalmente entenderam o terreno do coração um do outro. O arrependimento, o silêncio, a distância. Ainda existiam, mas não nos definiam mais. O Miguel não era mais minha vergonha, minha culpa, era simplesmente meu filho. E eu, finalmente, podia dizer com orgulho e paz, eu sou a mãe dele. Essa reunião, tão esperada, foi uma que nós dois enfrentamos. Completamente. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. Ah, e se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado. Que bom que você existe.